Só quero um reggae. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Meu coração é uma terra boa, então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, as coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor. Sua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, as coisas de crianças. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vamos lá, as meninas. Os meninos. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Valeu! Bom, eu vou testemunhar sobre oportunidades, que é uma coisa que eu andei vivenciando muito esse ano, graças a Deus. E foi um ano muito bom nesse quesito de oportunidade. O que eu queria deixar bem claro aqui é que todas essas oportunidades elas vão vir de Deus e nem sempre vão ficar claras, mas são sempre feitas ali. Tem um jeito de notar, mas isso depende de pessoa. Bom, eu tive uma oportunidade esse ano muito boa e primeiro eu tive medo de aceitá-la. Me chamaram para pregar em uma outra igreja e daí eu aceitei na segunda vez, porque na primeira vez eu fiquei com medo, eu fiquei intimidado, pensando que eu não era capaz de tocar a vida de outros jovens, porque eu já tinha pregado aqui, só que quando eu preguei aqui eu conhecia todo mundo para quem eu estava pregando. Eu sabia que não iam vir pessoas, perdão, falar que eu não ia conseguir ou que eu fui péssimo, mas pessoas que iam dar uma crítica. Agora, em uma outra igreja, eu fiquei, nossa, cara, e agora? E na primeira vez, eu decidi não aceitar. Depois conversei com o meu discipulador da igreja, meu mentor, que é o Bruninho, e meus pais, e decidi aceitar. Eles falaram que eles podiam me chamar de novo, e eu falei, tá bom, então dessa vez eu vou. E na ida para lá eu estava com muito medo ainda, porque é uma outra igreja, era uma doutrina diferente. Então eu não sabia como lidar com aquele povo. E eu pensei, só deixar o Espírito agir. Só que continuei com medo.
Um pouco antes de chegar na casa da pessoa, que era um grupo de jovens, eu vi um sinal. Era uma coisa simples, que para uma pessoa que tivesse visto sem ter esse toque do Espírito que eu tive, ia achar que ia ser só, nossa, mais uma coisa que aconteceu. Mas para mim foi uma resposta. E eu aceitei isso, eu falei, tá, então eu vou com tudo, que agora vai dar certo, o Espírito está do meu lado. E eu fui lá, eles tinham me dito que o máximo de pessoas que tinha ido era de 10 a 15, eu cheguei lá e tinham 32 pessoas. E, meu Deus do céu. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, eu consegui falar com esses jovens. Um tempo depois, eu até dei uma palavra no PG, para o pessoal aqui da igreja, sobre o mesmo assunto. E foi uma oportunidade que, se eu tivesse recusado novamente, eu não teria tido uma transformação do meio do ano para cá. Porque de olhar a forma que eles usavam o evangelho, que eles pregavam o evangelho, eu gostei e vi que tem formas diferentes além da nossa igreja. E que muitas vezes são formas boas. E eu saí totalmente transformado de lá. E eu queria deixar para vocês, para aceitar essas oportunidades, que para mim começam com coisas simples, tipo, às vezes é um parente que está meio afastado e você pode chamá-lo para a igreja, pode começar a lidar com ele, pode começar a falar para ele sobre o evangelho. São coisas com começo simples que depois podem se tornar coisas grandiosas. E eu acredito que Deus tem coisas grandiosas para mim e para cada um de vocês aqui. E queria deixar para vocês aceitarem mais oportunidades, por mais simples que sejam, podem fazer uma grande diferença. E é isso. Palmas. Boa.
Louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações. Continue falando agora através da sua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Pode abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 15. A gente não vai ler inteiro, tá, irmãos? Tem 58 versículos. A gente ia só ler o texto e voltar à última canção para ir embora. Mas eu vou passar pelo texto de algumas formas. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1. Irmãos, venho lembrar vocês do evangelho que vos anunciei, o qual receberam e no qual ainda perseveram. Por ele também vocês foram salvos, se retiverdes a palavra de tal como eu preguei a vocês, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e o qual foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e eu imploro que o Senhor fale através da minha vida aos meus irmãos, que nós possamos juntos aprender sobre a Tua palavra e sairmos daqui cheio de Ti. Em nome de Jesus, amém. Estou ligando aqui o cronômetro? Foi. O que vocês imaginariam se eu falasse para vocês que enquanto eu vinha para a igreja, eu estava passando de moto na Melvin Jones e eu vi o Michael Jackson? O que você pensaria se eu chegasse aqui impressionado porque eu tinha visto o Michael Jackson? Provavelmente você ia achar estranho, né? Mas e se eu falasse para você que enquanto eu vinha para a igreja com a minha motoca, minha bis, a Tainá estava comigo e ela também viu o Michael Jackson? Vocês iam falar, ela é sua esposa agora, né? E ela não quer te fazer que você passe vergonha. Mas se eu continuasse insistindo para vocês que eu realmente vi o cara, provavelmente você ia falar, não, Bruno, você passou rápido e vai que ele era uma pessoa disfarçada do Michael para dançar na rua e ganhar umas moedas. Eu falei assim, não, eu voltei e eu falei com ele. Eu olhei para ele e falei, Billie Jean. Brincadeira. Foi ruim essa piada, né? Droga, é o último do ano. Mas se eu dissesse para vocês que eu realmente vi o cara, eu não sei quantos sabem disso, mas há um tempo atrás surgiu rumores que o Michael Jackson estava vivo. Quem viu? Vocês têm mais o que fazer, né? Mas tem algumas pessoas que levantaram a mão, como eu, que não tem muito o que fazer, e foi bombardeado com isso nas redes sociais. Mas se eu realmente dissesse que eu vi o Michael, provavelmente vocês iam achar que eu era louco. Provavelmente muitos de vocês, por me respeitarem e me conhecerem há muito tempo, saber que eu não sou um cara que sai por aí inventando mentiras, diriam, eu acredito que você acha que viu ele, Bruninho, mas não tem como tu ter visto o cara. Por que eu não poderia ver o Michael? Porque ele morreu, né? Então, é esquisito quando a gente fala sobre ver um morto. Imagina há 2000 anos atrás, os caras falarem que viram um homem de uma cidadezinha pequenininha, bem longe daqui, e esse cara morreu, eles viram pregar aquele cara e de repente ele estava vivo. É interessante porque a gente não para pensar, mas isso é muito louco. Há muitos anos atrás, 2000 anos atrás, homens perderam a sua vida, defendendo que viram um cara que as pessoas viram morrer. E o que acontece? Durante a história da igreja inteira, durante muito tempo, essa questão da ressurreição sempre foi um drama muito grande. E talvez muitos de vocês não saibam sobre isso, mas eu queria refletir um pouco com vocês. Quem já assistiu um filme chamado Ressurreição? Assistam esse filme, é um filme muito bem produzido, de Hollywood mesmo, que fala da história de um homem que ele decide perseguir os discípulos, porque eles acreditavam que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo de Cristo, para que assim eles continuassem pregando sobre esse Cristo e a palavra dele tivesse algum tipo de relevância. Vocês estão entendendo o que aconteceu? E é um filme muito louco, porque esses caras eles começam a matar cristãos, eles começam a perseguir eles de tal forma que aqueles caras começam a sofrer, e de repente aquele cara ele se encontra com Jesus. Em um momento daquela história, ele fala que é impossível tantas pessoas morrerem para sustentar uma mentira. Mas a grande questão é que muitos de nós vivemos como se essa história de ressurreição não tivesse acontecido. E de fato, se ela aconteceu e a gente vai refletir nessa noite, não tem como a nossa vida ser da mesma forma. Eu queria pensar um pouco com vocês sobre isso. A doutrina da ressurreição é um dos pontos mais importantes do cristianismo. E talvez na sua vida você escutou tão poucas pregações sobre ressurreição. Eu sou um deles, que eu escutei pouquíssimas vezes falar sobre isso dentro da igreja.
sabe? Geralmente a gente ouve falar de Jesus como o menino Jesus, você já viu? Tá chegando o Natal, Jesus aparece como um menininho. Você vai nesses mercados, tem aquela boneca feia que eles compraram de R$10, aí eles simulam que é Jesus, aqueles outros bonecos olhando assim, aí fica aquela estrebaria bem feia. Muitas pessoas olham Jesus e o enxergam como aquele cara morto, sofrido naquela cruz, mas a gente crê num Deus que é vivo, que Ele ressuscitou, amém? Amém? E então isso tem algumas implicações para a gente. Possivelmente, se eu defendesse que viu Michael Jackson e continuasse defendendo essa tese, eu falasse para vocês, vocês podem me chamar de louco, se vocês da liderança não estão acreditando no que eu estou falando, eu posso até perder o meu cargo de liderança na igreja, mas eu vou continuar defendendo que eu vi o Michael. Vocês iam dizer que eu surtei, ou que a Tainá colocou uns cogumelos no almoço, ou que eu andei fumando uns trem esquisito. Mas a grande questão é que eu sustentaria aquilo, ao ponto de começar a perder coisas por sustentar aquela verdade. E de repente, em um dia, você estivesse mexendo no teu Instagram, e você percebesse que outra pessoa de Vilhena, digital influencer de Vilhena, vamos pensar em alguém aqui, a Paula Lobato, uma digital influencer. A Paula Lobato estivesse andando na Major, de repente ela, oh my God, Michael, ia passar se ela visse o Michael também. E de repente, dezenas de pessoas estivessem fazendo close friends com o Michael. De repente a coisa ia ficar um pouco mais diferente, porque pessoas estavam testemunhando que realmente viram ele. E é interessante quando a gente para analisar isso. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Cristo é um tabu para muita gente e muita gente não concorda. A revista Time, aquela revista bem famosa, em 1998 ela entrevistou 7.400 pastores. Foi um cara chamado Jeffrey Adam e também o Instituto Barta. E eles entrevistaram esse número de 7.400 pastores de várias denominações. E vocês não vão acreditar. A média era, na denominação que menos acreditava que Jesus tinha ressurreto, 13% dos pastores não acreditavam que Jesus realmente tinha ressuscitado. Mas chegou a ter denominações onde não acreditavam cerca de 51% dos pastores. E aí você pensa, caramba, os pastores não estão acreditando que Jesus ressuscitou, e isso é uma coisa muito séria. E a grande questão é, você acredita realmente que Jesus ressuscitou? Que Ele viveu de novo? Que Ele morreu, passou quase 3 dias e apareceu? A gente canta isso. Mas isso é uma verdade no seu coração? Quando a gente começa a falar sobre acreditar em Jesus, e principalmente nesse mundo muito relativista, onde tem gente muito inteligente, gente, você quer descobrir uma pessoa moderna e inteligente? Ela gosta de falar mal de Deus. Parece que é um estigma dessas pessoas inteligentes, né? E o que acontece? Geralmente eles defendem que eu não posso acreditar na Bíblia e no que ela diz. Por quê? Porque é um livro histórico, escrito por pessoas. Quem já ouviu essa teoria? Não vou acreditar num livro que foi escrito por pessoas, correto? Já ouviram isso? Vocês estão comigo? Então, mas é tão complicado e é tão interessante que o C.S. Lewis, ele escreve um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. E ele fala que a gente trata a história a partir de um snobismo cronológico. Ele fala que a gente olha para aquilo que foi relatado antes com deboche. Por quê? Porque não é cientificamente correto. Porém, quando a gente para estudar sobre a história, ela foi formularizar cientificamente o que é correto ou não no século XVIII. Então, do 18 para trás, nada do que a gente escutou falar tem relevância? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Eu não posso acreditar que Jesus ressuscitou porque está na Bíblia, a Bíblia foi escrita por homens. Aí eu pergunto para a pessoa que me fala isso, você tem quantos anos? Ela fala, 19. Ela fala, como é que você sabe? Eu tenho uma identidade. O que é a sua identidade? É um papel que está escrito que eu tenho essa idade. Então você acredita num papel escrito por homens para provar a tua identidade, a tua idade. Mas você não consegue acreditar na Bíblia, que é algo que venceu todo esse processo. Então às vezes as pessoas elas vão entrando em alguns tipos de percepções que são muito complicadas. Teve um cara chamado David Hume, que foi um filósofo iluminista, e o que ele defendia? Ele defendia que ele não acreditava, não tinha como se acreditar na ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição, ela não acontecia nos dias de hoje. Tipo, a ideia dele é o seguinte, como é que eu vou acreditar num trem que aconteceu há 2.000 anos atrás, que nunca mais aconteceu? Entenderam a ideia dele? E é interessante parar para pensar sobre isso. Mas se a gente fosse seguir na regra esse tipo de ideia, a gente ia ter que jogar fora a teoria do Big Bang. Porque não é todo dia que a gente vê explodindo uma coisa e nascendo planetas e coisas, e etc. Então muitas pessoas elas inventam muitas teorias para refutar coisas que muitas vezes não tem muito sentido. E a grande questão é que, às vezes, a gente acaba
ouvindo essas percepções, e para a fé tratar de algo sobrenatural, a gente começa a ter um problema em acreditar em algumas coisas. E realmente, o que eu estou dizendo para vocês é basicamente isso. Assim como é um absurdo eu falar para você nos dias de hoje que eu vi o Michael Jackson em Vilhena, Rondônia, Roraima, é muito parecido. As pessoas da época de Jesus não acreditaram em nada que aqueles caras estavam falando, porque a cidadezinha que Jesus nasceu era pequenininha. Ele era um cara normal até os 30 anos. De uma hora para outra ele começa a pregar, uma penca de gente segue ele, os caras matam ele, acabou a história. E aí ele volta no terceiro dia. E sempre foi um problema esse lance da ressurreição. Tem um cara, o nome dele é meio difícil de falar. Ele é em alemão. Eu vou falar, Heimarus que a gente fala, mas Heimarus, entendeu? Uns negócios assim. Ele defendia uma ideia, ele era um teólogo liberal. Qual que era a ideia dele? Ele defendia que Jesus ele tinha morrido mesmo, mas que ele não tinha ressuscitado. Mas o que aconteceu? Os discípulos de Jesus sabiam que ele estava pregando que ele ia morrer, ele ia ressuscitar no terceiro dia. Então o que aconteceu? Como os caras pescavam antes, tinham uma vida difícil, e aí eles ficaram esses 3 anos com Jesus, eles gostaram de pregar. Então, quando Jesus morreu, eles roubaram o corpo. Para quê? Para que eles continuassem podendo pregar sobre ele. Porque se ele não ressuscitasse, eles iam perder o emprego. Essa era a tese desse teólogo liberal. Tem um teólogo, Schleiermacher, que ele fala que esses caras, esses discípulos, na verdade, tudo que eles viram não aconteceu, porque esse tal desse Jesus só tinha desmaiado. Tinha dado um tipo de um coma, alguma coisa nele, mas quando tiraram ele de lá, o cara acordou. E eles falaram, agora você some, senão vão matar nós, a gente tem que continuar pregando sobre você. Tem um teólogo chamado Strauss, que ele defendia que os discípulos tiveram algum tipo de alucinação coletiva. Que eles tomaram um chá de cogumelo lá e todo mundo viu Jesus ressuscitando, e eles começaram a pregar que Jesus tinha ressuscitado, mas era só uma alucinação. Tem um cara chamado Hans Grass, que ele fala que Jesus apareceu para aqueles caras, depois de 3 dias. Mas foi espiritualmente. Eles estavam lá fazendo as suas orações, as suas preces, de repente Jesus aparece em espírito para eles. E aí ele ressuscita no coração daqueles homens. Você entendeu a ideia? Tem um teólogo que é um dos teólogos liberais mais famosos, chamado Rudolf Bultmann. Esse cara quebrou tudo, né, Laurina? Esse cidadão, ele defendia que Jesus, ele, na verdade, ele tinha ressuscitado, mas era na mensagem dos discípulos. Vou tentar explicar para vocês. Jesus morreu, certo? 3 dias depois, os caras começaram a pregar Jesus. E toda vez que eles falavam sobre Jesus, ele ressuscitava no querigma, ou seja, na mensagem. Tá claro? Tipo, toda vez que eu olho para um celular da Apple, eu lembro do Steve Jobs. É mais ou menos assim que eles tratavam a ressurreição de Jesus. Então, toda vez que o Pedro pregava sobre Jesus, ele ressuscitava na mensagem. Vocês entenderam a ideia? Mas que ele não tinha ressuscitado fisicamente. Tem várias teorias, sabia? Existe uma teoria de um cara chamado Otto, e esse cara dizia que os discípulos ficaram desesperados porque Jesus morreu. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a olhar histórias e plagiaram algumas histórias de Tamuz, Atos e Adonis, que eram deuses que tinham morrido e de repente ressuscitavam. Então os discípulos estavam muito preocupados em como continuar pregando. Eles fizeram uma fanfic da época com a história de um deus lá da época e continuaram pregando sobre isso. Então é muito complicado quando a gente para analisar essas questões. E Jesus ressuscitou mesmo? O que vocês acham? Quando a gente para analisar esse texto sagrado, ele é muito forte, certo? E a primeira coisa que ele nos ensina, ele começa o versículo 1 com Paulo encorajando aqueles discípulos a permanecerem no Evangelho. E ele falava que o Evangelho era as boas novas que salvam. O que é uma boa nova? Uma boa nova é uma notícia que é dada a partir de algo que aconteceu e que vai mudar completamente a vida daquelas pessoas dali para frente, correto? Já assistiu algum filme onde tem um médico vindo no corredor e a família está toda preocupada, querendo saber o que vai rolar, e aquele médico, aquilo que ele vai falar para aquela família é baseado em algo que aconteceu atrás, mas que vai mudar completamente a vida daquelas pessoas? Você consegue entender a ideia? Quem já assistiu o filme 300?
Lembra que no final tinha um mensageiro que ele chegava com uma história? Aquela história era baseada em algo que aconteceu, mas que mudaria completamente a vida daquelas pessoas. Paulo começa esse texto encorajando as pessoas para que elas permaneçam no Evangelho. E é interessante que a primeira defesa de Paulo sobre a ressurreição é encorajando as pessoas a permanecerem no Evangelho. Porque, segundo ele, o Evangelho de Deus era boa nova. E ele fala no versículo 3 e 4, e que o que consistia essa boa nova? De que Cristo morreu, ressuscitou no terceiro dia, como diz as Escrituras. Então Paulo começa a falar sobre ressurreição, dizendo que era para vocês se encorajarem a permanecerem nessa boa nova. E qual era essa boa nova? Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, e ele cumpriu com as Escrituras. E Paulo fala que se você não tivesse uma fé baseada nessa boa nova, nesse Cristo que morreu e no terceiro dia ressuscitou, a sua fé era inútil. Então a primeira coisa que eu quero que vocês pensem, olha aqui para mim, é sério. Se a sua fé não está baseada em um Cristo que morreu e ressuscitou, cara, a tua fé é inútil. Sabe por quê? Porque você está tendo uma fé baseada em qualquer coisa, menos na coisa mais importante da parada. Por isso que tem um monte de gente aqui na igreja que vem, levanta a mão, que é o crente, sabe, que até o diabo corre dele, mas na hora que passa por um sufoco, some. Por quê? Porque a fé dele está baseada em nada. Está baseada no cargo que ele tem na igreja, está baseada nas coisas que estão dando certo, mas não está baseada no Deus vivo. Porque esse entendimento de Paulo, ele é muito forte. Sabe por quê? Porque aqueles caras, eles realmente tinham visto Jesus. A história diz que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, e ele apareceu para uma penca de pessoa. Paulo relata, ele faz uma historinha. Primeiro ele apareceu para Pedro, depois ele apareceu para os 12, depois ele apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez. Você tem noção do que é isso? Jesus Cristo apareceu de novo, ele começa a chamar os caras para perto. Em um só dia ele apareceu para mais de 500 pessoas. Essas pessoas o viram, essas pessoas tiveram intimidade com ele comia com essas pessoas. E depois ele fala que ele apareceu a Tiago e outros apóstolos. E Paulo fala, e por último ele apareceu a mim. Quando Paulo cai em Damasco, e Deus o chama, ele tem uma experiência onde ele consegue ver o Senhor ressurreto. É interessante que só ele vê, porque os outros eles não conseguem perceber, é como muito trovão o texto diz. Eles não perceberam quem é que estava falando, mas Paulo ouviu uma voz muito clara, dizendo, Paulo, por quê? Você me persegue. Ele diz, quem é que está falando isso? Eu sou Jesus, aqui você persegue. E algo que eu quero que vocês pensem é que existe algo muito precioso na fé das pessoas desse primeiro século, que estavam com Jesus. É porque eles realmente tinham visto tudo isso. Quem lembra de um carinha chamado Tomé? Ele tinha dúvidas, correto? Mas ele pôde tocar em Jesus. E aí, a gente, anos depois, ouve falar sobre esse Jesus e não consegue assimilar algumas coisas, porque será que a gente realmente crê? Para vocês terem ideia, o testemunho da ressurreição era tão forte na vida desses discípulos, que eles abriram mão de tudo. Olha, quando você lê os relatos de Atos, e o texto diz que eles depositavam tudo que tinham para os apóstolos, eles pregavam aquilo, porque eles acreditavam que Jesus voltaria rápido. A experiência deles foi tão grande com Jesus, que isso levava eles a trabalharem muito, levava eles a abrirem mão de qualquer coisa. Por quê? Porque Jesus realmente existia na cabeça deles, e que ele ia voltar. Eles viram Jesus subir aos céus. E esse texto, ele fala para nós, que todas essas pessoas viram Jesus, e Paulo fala bem assim, todos nós, após o vermos, a ele pregamos a mesma mensagem. Sabe, porque muitas pessoas não têm se engajado no anúncio do Evangelho, porque não entendem que esse tal desse Jesus que a gente fala, ele não está mais morto, ele vive. E o que isso deve gerar no nosso coração? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas entre Jesus morrer e ressuscitar, e subir aos céus, e deixar o Espírito Santo como consolador, só tem mais uma fase para acabar o jogo. Quem lembra qual é? Qual que é? Qual? É ele voltar e buscar a sua igreja, amém? Isso devia ser muito claro na nossa cabeça. A gente cresce desde pequenininho ouvindo que Jesus ia voltar, correto? Mas isso é claro nas nossas cabeças? Isso devia gerar um temor desgramado na gente. Porque se Jesus realmente veio, pagou todo o preço naquela cruz, consumou a história e subiu aos céus e deixou o Espírito Santo, o tempo que a gente tem é para quê? Para anunciar Ele até que Ele venha, amém? Enquanto Ele não volta, nós vamos e o anunciamos. Por isso que Paulo fala que após todos esses homens verem Jesus ressurreto, eles pregavam a mesma mensagem. A gente fica dando curso de evangelismo, a gente fica ensinando as pessoas, fala de Jesus para os outros. Cara, se você não crê que Jesus ressuscitou, se você não entender essas coisas, você nunca vai pregar a mensagem de Jesus.
Porque isso não é claro para você. Paulo fala no versículo 13, que por ele ter visto Jesus, ele fala bem assim, por isso pregamos. E ele fala, e se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação. A ideia que Paulo está tentando trazer nesse texto, é que se Jesus não tivesse ressuscitado, não tinha por que eles continuarem pregando. O cara morreu e não deu nada. Foi um homem legal, fez uns milagres, morreu na cruz, mas acabou. Mas ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele não era um homem como muitos apontavam. Se ele ressuscitou, ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, como Pedro falou. Então por isso a gente tem que pregar. Porque esse Jesus que a gente escuta na palavra, ele era Deus, ele era o Filho do Deus vivo. E isso tem que fazer com que a sua fé tenha algum tipo de valor. Porque a gente vai pregar sobre um homem que não era Deus, mas nós pregamos sobre um Deus que se fez homem, amém? E a ideia de Paulo começa a ficar um pouco mais tensa, porque ele fala, olha, se Jesus não tivesse ressuscitado, olha, não ia valer de nada a vida que a gente vive. Era melhor comer, beber e festar, largar tudo aí. Sabe, eu estava vendo uma mensagem de um teólogo, e ele falava sobre a tal aposta de Pascal. Todo mundo já ouviu ela, aquela história que você fala bem assim, que era um cristão conversando com um pagão, e o pagão falava bem assim, olha, eu não vou dar minha vida inteira por um Deus que eu não sei se existe. Aí aquele cara fala, tá, se ele não existir, e você viver do jeito que você está vivendo, você não perde nada, correto? Mas se ele existir, você vai perder tudo. Vocês conseguiram entender a ideia? Mas o que Paulo está ensinando aqui é um pouco diferente. Paulo está falando aqui, que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, você ia perder tudo em tentar ficar adorando nada. Você consegue entender? Se ele não tivesse cumprido com um plano, subido aos céus, a gente vir para a igreja era besteira. Você podia estar fazendo coisa melhor. Na moral. Você está trabalhando aqui, você está deixando seu dinheiro aqui, você podia fazer coisas muito melhores. Aqueles que estão lutando aqui, porque creem que Jesus Cristo ressuscitou, estão abrindo mão de sua vida sexual, estão abrindo mão de festas, estão abrindo mão de uma penca de coisa. Por quê? Porque creem que Ele ressuscitou. Lá fora as pessoas não conseguem entender isso, por isso que elas vivem essa vida. Mas se Cristo ressuscitou, cara, essa mensagem é verdadeira. E o que ela tem que gerar em você? Paulo no versículo 10 ele fala, por isso eu trabalho mais que todos. O entendimento que Cristo ressuscitou deve gerar em você serviço. Você tem que trabalhar mais. Você tem que entender que nesse processo aí, até que Ele venha de volta, a gente tem que anunciar Ele. A gente tem que cumprir com o grande mandamento e com a grande comissão. Sabe? Isso é uma coisa que tem que ser clara no seu coração. Porque, cara, a gente como jovem, a Bíblia fala que aqueles que são jovens, o Paulo ele vai falar, não casa não, porque quando você é jovem, você cuida das coisas de Deus. Quando você casa, você cuida do seu casamento, das suas coisas. E a gente vive um tempo onde eu olho para os jovens e o serviço que vocês muitos têm prestado para Deus. Cara, que nota você daria para essa parada de 0 a 10? Sabe? Porque se você não se empenha em trabalhar mais para o Senhor, é porque você não entende que Ele vai voltar. E é interessante que quando Ele voltar, Ele vai provar as nossas obras. Imagina se Jesus passasse um raio-x aí no que você tem feito para Ele, o que ia sobrar? Se esse tal desse Jesus ressuscitou, isso tem que nos engajar a trabalhar mais. E a gente tem que parar com essas frescuras, a gente tem que mexer a mão na massa, a gente tem que pregar mais, a gente tem que anunciar Jesus. Qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém, cara? Na moral. Evangelizar não é chamar o cara para ir no Metanoia, ou no outro culto legal que tem na cidade. Evangelizar é ensinar para aquele cara que ele é um pecador, miserável alvo de um amor que ele não merece, e que esse Cristo pode restaurar e transformar a vida dele. Vocês conseguem entender? Qual foi a última vez que você teve coragem de olhar na cara de alguém e falar isso? Qual foi a última vez que você empenhou um trabalho, uma labuta por alguém? O Paulo, ele tinha isso tão claro, irmãos, que em 1 Coríntios 9, ele fala, por isso eu esmurro o meu próprio corpo, eu me reduzo à escravidão, para que depois que eu pregue a vocês, eu mesmo não venha ser desqualificado. Esse Paulo, por entender que Jesus tinha ressuscitado, ele não casou. Esse Paulo, por entender que Jesus tinha ressuscitado, ele foi preso várias vezes. E sabe o que acontecia quando o cara era preso? Ele ficava feliz, porque ele ia poder pregar para os presos. Gente, uma vez ele estava preso, ele começou a fazer um culto com Estevão na cadeia. Foi Estevão, né? Paulo e Silas, Atos 16, né? 16.
Ele estava com o Silas preso e começaram a tocar uns louvor, cantar umas músicas da harpa lá. Irmão, aconteceu um rebuliço dentro daquele negócio. Uma vez Paulo foi preso na guarda lá em Roma, e ele era preso a um guarda. Tipo assim, ficava correntinha na perna dele e no outro guarda. E sabe o que Paulo fez? Pregou para toda a guarda pretoriana. Eu imagino o cara, o chefão lá dos romanos, falando: você vai ficar com Paulo. Aí o cara: é nós, deixa esse cristão aí comigo que ele vai ver o que eu faço. De repente voltava o cara chorando: prendi eu com ele, eu quero esse Jesus. Paulo pregou para todo mundo. Por quê? Porque Jesus não era um cara de uma historinha qualquer que ele acreditava. Jesus era o Deus, um homem que ressuscitou, e ele vivia. E aqueles homens, eles aguardavam com expectativa a volta desse Jesus. Paulo vai falar no versículo 30 que por isso ele se arrisca todo dia, ele morre todo dia, ele lutou contra feras. Irmãos, isso aqui não é uma analogia. Nesse momento, os cristãos, eles estavam lutando contra feras. Quem já viu aquele filme Gladiador? Lembra que tinha aquele Russell Crowe, aquele cara todo fortão? Vocês já ouviram falar de um negócio chamado Coliseu? Que os cristãos vão lá em Roma, todo feliz, tirar foto? Era para matar crente. Lógico que se eu for lá, eu vou tirar uma foto, né? Fazer o quê? Eu ia falar: luto pelos meus irmãos que se foram. Algo assim, mas foi feito para matar crente. E sabe o que é interessante? Que aqueles caras não negavam. Que tipo de fé é essa? Que aqueles caras eram levados às espadas, eram levados até as últimas consequências, mas não negavam o que viam. Ô fezinha fraca a gente tem. Os caras tomavam espadada, leão comia eles, mas eles não negavam Jesus. E você nega Jesus pelo quê? Para ser um cara descolado na sua escola? Você nega Jesus pelo quê? Por aquela menininha que você sempre quis dar uns pega, né? Que Jesus é esse cara que você serve? Você nega Jesus para quê? Por pornografia? Que tipo de cristianismo a gente vive, onde há séculos atrás os caras estavam dispostos a passar por qualquer coisa, mas não negariam que o Deus deles tinha ressuscitado, porque eles acreditavam que ele ia voltar, e eles não iam decepcioná-lo, eles iam trabalhar mais que qualquer pessoa. E a gente vive um cristianismo onde eu fico de biquinho porque fulano não me cumprimentou na igreja. Pelo amor de Deus, cara, o que está acontecendo com a gente? Você nega Jesus todo dia que você não lê Bíblia, mas você vai ver Netflix, brother. Ou Amazon Prime, R$ 9,90. E aí? Você nega Jesus, cara. E esses caras estavam dispostos a qualquer coisa. Deixa eu pegar minha cola. Só em nome de Jesus. Quase caiu. Fica. Vai dar ruim. E o que esse entendimento dessa ressurreição deve gerar nas nossas vidas? Paulo depois ele vai defender que Cristo ressuscitou e nós iremos ressuscitar com Ele. Amém? Você acredita nisso? Não acredita nada. Você já viu como os crentes hoje em dia têm medo de morrer? Fala de morte, em nome de Jesus. É assim que acontece. Mas sabe o que é interessante? O John Stott termina o livro Discípulo Radical falando sobre morte. Gente, morte para qualquer pessoa pode ser o fim, mas para a gente é a volta para casa, cara. É a gente se encontrar com o nosso Senhor. Jesus ressuscitou. E se você morrer, você não vai morrer, você vai ressuscitar com Ele. Amém? Então por que você não começa a morrer por Ele enquanto vida? Sabe? A gente tem que ser crente, galera. Porque isso garante que toda a morte, todo o sacrifício que a gente vai gerar aqui, todo o trabalho não é em vão. Amém. E isso deve gerar no nosso coração mais vontade de servi-lo, mais vontade de amá-lo. Para de ficar ouvindo pregação no YouTube e começa a pregar, falar do Evangelho, cara, fazer diferença. Começa a levantar porá, sei lá, faz alguma coisa. Você acredita que se você fechar os olhos nessa terra, você vai ressuscitar com Cristo nos céus? Você acredita? Tem gente que está aqui na igreja há anos e não tem certeza para onde vai. E Paulo tinha isso muito claro dentro dele, que ele falava: por entender isso, nós ressuscitaremos com Ele.
Então a gente pode avançar nessa luta contra o pecado. A gente pode avançar nesse processo de santificação nessa terra, de trabalhar. Nossa vida é tipo uma borracha agora, ela é feita para ser gasta por causa de Cristo. O John Piper tem um sermão fantástico, que o Laurindo até pregou sobre esse tema no Metanoia esse ano, sobre não desperdiçar sua vida. Aqueles que entendem que Jesus ressuscitou, não desperdiçam sua vida, porque eles vivem para anunciar esse Jesus, até o dia que eles ressuscitarem com Ele, amém? Você tem certeza disso? O entendimento que Jesus ressuscitou, cara, Ele vai fazer a gente ser mais crente, Ele vai fazer a gente brigar menos, Ele vai fazer a gente reclamar menos, porque a gente vai começar a perceber que qualquer circunstância que a gente estiver passando, a gente pode resultar glória a Deus através das nossas ações. Talvez a gente vai começar a ficar feliz na prisão também, sabe? E o versículo 58 é um dos versículos muito conhecidos da Bíblia. Eu queria terminar com ele. Ele fala bem assim, portanto, ele está falando a partir de várias coisas que ele disse. Sejam firmes. Sabe por que muitos de vocês não conseguem ser firmes? E a tradução desse texto é constantes e inabaláveis, essa palavra firme. Sabe por que você vem nessa história de vir para a igreja, sair da igreja, sou crente, não sou crente, sou filho de Deus, sou filho do capeta? É porque talvez você não entende que esse tal desse Jesus que você serve realmente é o Filho do Deus vivo. E sabe, se você entender isso aí, cara, sua fé ela vai estar ancorada em algo muito maior do que qualquer circunstância aqui na terra. Você vai entender que, cara, Paulo ele fala que a gente tem que fixar os nossos olhos nas coisas do alto, porque essa leve e momentânea dorzinha que a gente está passando vai resultar em peso de glória, amém? Você consegue entender isso? Então você quer se firmar em Cristo? Entenda a palavra. Peça para Jesus testificar no seu coração, porque o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Fixa os seus olhos nesse Jesus. Depois ele fala, trabalhem sempre com entusiasmo. Essa palavra aqui vem de abundância, com alegria, sabe? Lute, viva trabalhando pelo Senhor com alegria. E depois ele termina falando, pois nada que vocês fazem para o Senhor é em vão. Sabe? Nada. Eu sei que muitos de vocês ainda não entenderam isso, mas nesse momento eu queria deixar você pensando em tudo que eu falei. E eu queria, só antes de terminar, encorajar esses que já entenderam e têm trabalhado muito pelo Senhor. Continuem firmes. Meus amigos de caminhada, que estão comigo há mais de 13 anos nesse barco, continuem firmes. Meninos novos que estão ministrando, continuem firmes. Trabalhem para o Senhor. Esse foi um ano difícil para a gente, foi um ano difícil para vocês. A gente trabalhou muito como Metanoia. A gente está descansando agora, mas continuem firmes, inabaláveis. O trabalho de vocês não é em vão. Tem uma banda que eu gosto muito do Resgate, e ele fala sobre te servir até envelhecer. Eu quero ficar velhinho e olhar no rosto de muitos de vocês que estão aqui, sabendo que a gente gastou os melhores anos da nossa vida servindo a um Deus que é vivo. Crie amigos, grupos de pessoas que te levem para mais perto de Deus, que te ajudem a trabalhar, labutar e se esforçar por esse evangelho. É sério, eu não tenho muitos sonhos não, mas eu tenho sonho de ficar velhinho um dia e olhar para trás e ver o tanto de gente que eu ajudei, sabe? Poder falar, poxa, eu gastei a minha vida por Cristo. Não tem muito sentido, sabe? Vou ficar correndo atrás do quê? No que eu vou empenhar os meus dias? Eu quero empenhar em fazer Cristo ser glorificado. E que isso seja o seu sonho. No que você baseia a sua vida? Pelo que você está disposto a morrer? Esses caras, eles estavam dispostos a morrer por Cristo, sabe por quê? Porque eles entendiam que morrer por Cristo é viver. Esse Paulo entendia que para que outros pudessem viver, ele tinha que morrer, ele tinha que se sacrificar pelas pessoas. E aqueles que entendem que Cristo ressuscitou, isso é tão natural. Por isso que às vezes você olha para a vida de algumas pessoas e fala, é um doido, fanático, fica na igreja o tempo inteiro. Não pensa nele, ajuda os outros. Olha esse menino aí abrindo mão de tudo para ser pastor. Olha o Marcos aí, a Raquel, não sai da igreja, gosta dos outros, agora está dando mais um curso para as mulheres aí, para. Isso é Cristo ressuscitado na nossa vida.
Tudo isso que a gente faz é muito pouco diante do que Ele tem feito em nós, através de nós, e o que Ele já fez. Gaste a sua vida por Cristo, sabe? Até o dia que você feche os olhos e encontre com Ele. Não há outra forma melhor de viver do que decidir todos os dias morrer para o mundo e viver para Cristo. A minha oração é que Ele ressuscite dentro do teu coração nessa noite. Que você vire crente, sabe? Que você saia daqui entendendo que o entendimento dessas coisas tem que te fazer ter uma vida melhor do que esses caras. Para terminar agora, real e oficial. Paulo fala que ele olha para trás e ele vê que ele trabalhou mais que qualquer um daqueles. Será que um dia a gente vai poder olhar para Paulo e falar que a gente trabalhou mais que ele por Cristo? Por entender essas coisas? Ah, mas ele viu, Jesus falou que bem-aventurados seriam aqueles que não viram e creram. Lembram disso? Quem lembra disso? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Eu queria que você, nesse momento, do jeito que você está, só fechasse seus olhos e orasse. Se colocar em pé. Se você puder fazer trios, duplas, queria que a gente orasse nesse momento. Vamos terminar esse metanoia clamando uns pelos outros. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não
Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Eu não quero que você saia daqui emocionado com alguma canção do fim do culto. Eu quero que você saia daqui refletindo. Será que essa história de ser cristão é verdade para mim? Será que eu realmente creio que esse Jesus da Bíblia não é uma lorota que as pessoas dizem? Não é um papo careta de religião, mas que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus que estava na terra? Porque, cara, se você realmente entende isso, você está saindo aqui com um grande problema, que é simples, tu precisa alinhar a sua vida mediante a tudo isso que você ouviu. Isso tem que fazer com que você decida servi-lo com a maior intensidade que você puder no seu coração. Isso tem que fazer que você comece a olhar para as outras coisas e perceber que é tudo pequeno. O que é me chamarem de pastorzinho na escola? O que é abrir mão de sexualidade? O que é abrir mão de amizades? Qualquer coisa. Cristo morreu por mim, isso é muito sério. A gente está falando do próprio Deus, cara, se fazer de servo, para poder mudar a história da sua vida, pagar todo o preço que precisava. Não tem como você entender isso se você continuar vivendo da mesma forma. O Metanoia acabou, a gente não vai se reunir mês que vem, nem no outro, a gente só volta ano que vem. E aí, o que você vai fazer com tudo isso que você aprendeu aqui? A minha oração é que vocês gravem isso que vocês acabaram de cantar. O que Jonathan Edwards um dia disse: grave a eternidade nos meus olhos. Começa a sair daqui e olhar o mundo com a sua visão transformada pelo Espírito. Muda a tua cosmovisão, cara. Começa a olhar o mundo com óculos da eternidade. Aí você vai perceber, cara, que você perde muito tempo com muita bobagem. E a minha oração é que a gente gaste a nossa vida da melhor forma, e a melhor forma é cumprindo e pregando as boas novas de Cristo, é vivendo Cristo todos os dias. Sabe por quê? Cristo em nós é a esperança da glória. Que a gente saia daqui mais crente do que a gente entrou, para a honra e para a glória do Senhor, amém? Que o amor de Deus, o eterno Pai, e a graça bendita de Cristo Jesus, o amado Filho, e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o seu povo na terra espalhada, e com todos nós aqui presentes. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Abraça o seu irmão, diga o quanto ele está desafiado a botar tudo isso em prática. E do mesmo jeito que tu está abraçando ele, aproveita e chama ele aqui para frente, para a gente tirar uma foto e ficar registrada que você falou que a partir de hoje você vai criar vergonha na cara e vai ser crente, amém? É nóis.